Oi, gente! Espero que todos estejam bem. O tema do nosso trabalho é contratos em tempos de pandemia. Como todo mundo sabe, está tendo a pandemia, que é gerada pelo vírus Covid-19 e está afetando a economia, a saúde, a esfera social e não ia ser diferente na seara jurídica. A gente está vendo que o Estado está tentando implementar várias medidas para diminuir os impactos dessa crise, uma delas é o isolamento social, e isso afetou sensivelmente as relações privadas. Antes o Estado não interferia, mas agora, infelizmente, ele teve que interferir. A gente pôde perceber que, devido a essa crise econômica, estão tendo muitos inadimplementos, muitos descumprimentos contratuais, onde as partes estão sendo obrigadas, né, por essa crise, a, infelizmente, não estão conseguindo cumprir as suas obrigações. E, em decorrência disso, estão tendo muitas ações judiciais. Inclusive objetos do nosso trabalho. A gente reparou que as principais teorias, né, que são utilizadas para embasar essas ações são exceções à regra. Elas não eram comumente usadas, mas devido a isso, né, uma situação totalmente excepcional ao nosso cenário, a gente não esperava, elas estão sendo muito usadas. A primeira é a responsabilidade pelo descumprimento contratual em razão de caso fortuito ou força maior. E a segunda é reequilíbrio do contrato com base nas teorias da previsão e onerosidade excessiva. Então, são essas as duas principais teorias que estão sendo usadas, né, que estão bastante em pauta nesse período. Também acho importante ressaltar que no nosso trabalho a gente vai, nos casos, né, que a gente vai expor para vocês, alguns vão ser fundamentados nessa teoria e outros não, tá? Muito obrigada. Então, gente, a gente pegou 3 julgados para ilustrar melhor o nosso caso. Acho que é válido ressaltar que ainda não tem muitos julgados nesse sentido, até porque é algo muito recente, ainda não foram julgados todos os processos que provavelmente entraram pelo mesmo motivo. Então, o primeiro caso que a gente pegou é o caso de uma mãe que entrou com um processo contra a escola do filho dela. Essa mãe entrou em sede de tutela, alegando que o filho dela possui apenas 5 anos e que ele está em fase de alfabetização e que as aulas online não estão surtindo efeito na aprendizagem dele, que ele está tendo uma perda muito grande por causa disso. Então ela pede para que sejam suspensas as aulas online, para que não tenha aula online, e para que essas aulas que estão tendo online sejam realizadas presencialmente no segundo semestre de 2020. Logicamente, essa tutela foi negada pelo o juiz alegou que não há plausibilidade no pedido da autora. Ele disse que o fato de a escola estar disponibilizando aulas online não é descumprimento do contrato, até porque ela não está deixando de prestar os serviços. Ela está apenas prestando os serviços de forma diferente em decorrência da pandemia e de tudo que está acontecendo. Algo imprevisível, né? E aí, em sede de recurso, a autora entrou com um agravo de instrumento contra essa decisão de indeferimento de tutela. No entanto, o juiz que julgou o agravo de instrumento negou provimento ao recurso, não acatou os pedidos da autora, porque ele simplesmente deu os mesmos argumentos do juiz de primeiro grau, dizendo que não há plausibilidade, que não deixou de prestar os serviços e que, na verdade, está ocorrendo a prestação de serviço de uma forma diferente por causa da pandemia e de tudo que está acontecendo. O segundo caso que a gente pegou se trata de problemas envolvendo locação. Nesse caso, o autor pede pela diminuição da locação, dos valores que deveriam ser pagos, porque, se tratando de uma loja, como não é um serviço essencial, as lojas estão paradas, fechadas e os trabalhadores todos parados. Então, essa empresa não está conseguindo pagar o valor do aluguel e tal. Foi esse o pedido feito em sede de tutela também.
O que acontece é que dessa vez o juiz deferiu. Foi utilizado muito a argumentação da teoria da imprevisibilidade, porque a gente está passando por um período que ninguém esperava, tudo muito do nada, tudo muito recente. Então o juiz acatou e diminuiu em 40% o valor dos aluguéis que deveriam ser pagos. Então, por fim, o nosso terceiro caso se trata de um caso de recuperação judicial, onde as empresas que estão fazendo o pedido estão todas em recuperação judicial e elas pedem para que elas possam deixar de pagar suas dívidas, pelo menos durante esse período de pandemia, porque se tratam de empresas do ramo metalúrgico, ou seja, um serviço não essencial. Então elas não estão conseguindo receber para conseguir pagar, e é isso que elas pedem, para que elas possam não pagar suas dívidas durante esse período, para que possam permanecer devedoras por um período. O que acontece é que elas não estão conseguindo nem pagar serviços essenciais, como de água, luz, esse tipo de coisa. Então, o juiz ele deferiu parcialmente o pedido pretendido, porque ele alegou que tanto as empresas que estão em recuperação judicial estão passando por dificuldade, mas as empresas de serviços essenciais precisam receber da mesma forma. Então, o deferimento se deu da seguinte forma: o juiz ele permitiu que fossem não pagas pelo período de março e abril de 2020, mas isso aí não abrangeria as parcelas que já teriam vencido antes desse período e as parcelas após esse período. Em resumo, todo mundo está sofrendo, né, com a pandemia, com o isolamento social, devido a essa rápida propagação do Covid, a restrição das atividades, né? Todo mundo está sendo prejudicado e em todos os sentidos, né? E também não seria diferente no direito, no âmbito do direito. Então, os poderes legislativo e executivo estão criando providências, né, para que esses efeitos sejam minimizados e também estão flexibilizando os contratos e também criando projetos de leis para que a situação fique um pouco melhor, né? E então, diante desses casos que a gente expôs, é possível afirmar, né, perceber que os contratos de direito privado, eles estão sendo resolvidos ou até revistos por causa da pandemia, que é um evento imprevisível, então não decorre da vontade de nenhuma das partes.